O que significa, de fato, signo descendente no seu mapa astral? Então, se você ficou curioso para aprender mais, venha comigo para o vídeo. O que de fato significa signo descendente? Esse é um conceito que as pessoas falam por aí, mas o significado dele é um pouco mais profundo. Para você saber o seu descendente, primeiramente você precisa saber qual é o seu ascendente. Eu vou explicar o que é cada um deles. E para você saber qual é o seu ascendente, você precisa saber a sua hora de nascimento e muito precisamente os minutos. Então, quanto mais precisamente for o seu conhecimento dos minutos que você nasceu, mais precisamente você vai conseguir encontrar o seu ascendente e, por extensão, o descendente. O seu mapa que nós vemos aqui é um mapa de design do norte da Índia, porque esse mapa ele é mais comum na região norte da Índia. E aqui dentro cabe um círculo de 360 graus, que é onde ocupam as 12 constelações. Na astrologia sideral nós chamamos os signos de constelações. Então, o nosso mapa cabe os pontos cardeais, que faz essa cruz cósmica. Então, a casa 4, ou o fundo do céu, ele fica sendo como a região norte. A casa 10, ou o meio do céu, como a região sul. A casa 1, que é o ascendente, representa a região leste. E a casa 7 é o descendente, representa a região oeste. Também cabem aqui também os pontos colaterais, mas eu não vou entrar nesse tópico. Então, o que é importante de focar aqui é em ascendente e descendente, região leste e região oeste. Pelo leste é onde o sol nasce diariamente, é onde o dia começa, é onde as coisas nascem, recebem o sopro de vida, por onde elas se erguem, onde elas ganham vida, onde elas ganham forma, onde elas ganham consistência. E já a região oeste é o contrário disso, de todos esses atributos que eu falei, porque é pela região oeste que o sol se põe diariamente. É pelo oeste que vem as trevas, que começa a noite, onde as coisas se escurecem, se põem, morrem. Então, esse conceito do caminho aparente do Sol, porque de fato o Sol não está andando, somos nós da Terra que estamos orbitando em torno do Sol, mas assim, na perspectiva a olho nu, é exatamente esse movimento que acontece diariamente. Então, eu coloquei alguns significados aqui. Na astrologia, o descendente ele fica representando o Ocidente. E é muito interessante você entender esse conceito, porque o ascendente é como se fosse o Oriente. É a mesma coisa, que é onde as coisas ganham vida. Então, Ocidente, do latim, significa occidens, significa morrer. Então, é poente, é queda, é morte. E na astrologia védica, o descendente ele representa uma casa marca, uma casa matadora, porque tem essa relação com esse conceito astronômico de que o Sol ele morre pelo oeste. Então é onde acontece a dissolução da matéria. Agora, em termos astrológicos, você precisa saber qual é a sua constelação ascendente, porque no momento em que você nasceu, estava ocorrendo de uma constelação surgir pela direção leste ou pelo oriente. Então é essa constelação que de fato representa o seu corpo físico, a sua aparência, a forma do teu corpo. E então, caso você não saiba encontrar o seu signo ascendente pela astrologia sideral, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que ele vai te direcionar para um tutorial em que lá eu vou ensinar o passo a passo de como você calcular o seu mapa astral pela astrologia sideral. Embora aqui na capa vocês estejam vendo o signo ascendente, ele serve para calcular o mapa inteiro, todos os itens que você precisa saber, inclusive
o descendente. Então, não assista esse vídeo até o final sem você se certificar de que você tem o seu mapa calculado pela astrologia sideral em mãos, porque em breve eu vou falar sobre nakshatras, e nakshatras é um conceito específico da astrologia sideral. Então, embora o conceito de descendente ele seja o mesmo para todas as astrologias, isso se aplica específico para a astrologia sideral, que calcula o mapa de acordo com a posição astronômica do ascendente e do descendente. Então, havia uma constelação aqui ascendendo na linha do horizonte. Da mesma forma, uma constelação que estava se pondo na outro lado da linha do horizonte, na região oeste, que estava caindo, que estava fazendo essa submersão para a linha do horizonte. Então, essa constelação aqui se chama o descendente. A gente pode chamar a constelação de Rashi ou de signo na astrologia sideral, que é basicamente a mesma coisa. Então, uma coisa que eu vou pedir para você é para você olhar qual é o grau do seu ascendente, porque isso vai ser muito importante. Se você tiver, não basta só você saber qual é o seu signo ascendente. Então, vamos supor que você tenha o ascendente em Aquário. Aí, uma coisa que eu vou te perguntar, qual é o grau do seu ascendente? Vamos supor que você tenha ascendente a 12 graus de Aquário. Então, necessariamente, é como se fosse um espelhamento de universos. O grau do seu descendente necessariamente também vai ser 12. Então, a gente vai colocar aqui 12. Só que o signo em exata oposição ao Aquário, que é Leão. Então, isso significa que o grau 12 de Leão vai ser o seu descendente, vai ser o ponto mais sensível para explicar esse conceito. E o ascendente e o descendente são como uma maneira de traçar o destino do seu corpo. Porque o ascendente representa as condições que você nasceu. Então, para essa pessoa aqui, ela nasce Aquário, ela tem aparência de Aquário, aura de Aquário, ela se porta no mundo como uma pessoa de Aquário. As características físicas, até a temperatura do corpo dela, o formato do rosto, tudo isso vai ser representado por Aquário. Agora, o descendente representa as características que faltam em você. É como se fosse a sombra, no conceito junguiano da palavra. É a melhor maneira de entender o descendente, se chama sombra, porque, vou até inclusive colocar aqui, sombra. Memoriza essa palavra, que ela vai ser um conceito chave para entendermos o que significa de fato esse conceito. Porque o signo descendente significa uma coisa que falta na sua personalidade, que você busca nas outras pessoas. E por você buscar isso nas outras pessoas, você se sente inseguro em relação a esses aspectos. Então, para um ascendente em Aquário, essa pessoa ela precisa desenvolver características de leão, como se fosse a sua própria sombra. Então, ela vai se sentir, por causa disso, profundamente atraída por características de leão nas outras pessoas. Só que no início pode dar uma codependência, porque essa pessoa vai sentir que as características de leão é aquilo que é como se fosse o encaixe que faltava na personalidade dela. Então, essa pessoa ela vai ter uma tendência muito forte a se apaixonar. Então, se apaixonar por uma pessoa com os atributos de leão. Só que uma outra maneira de enxergar a questão do descendente significa aquele signo que tem o poder de matar você. Porque o seu ponto fraco fica sendo o seu descendente. Então, as pessoas com esse signo de leão, para esse caso aqui, elas têm o poder de
atacar você pelo seu ponto fraco. Então, elas têm o poder de matar você, assim. Sabe quando você tá lá vivendo a sua vida normalmente e de repente você se apaixona? Aquilo ali muda a química do seu cérebro, muda a sua energia, você começa a ficar completamente diferente, você pode até mesmo se tornar outra pessoa. Então, o que essa pessoa ela precisa desenvolver, o que ela precisa compreender no final das contas, é que o destino dela vai ser aprender a desenvolver as características de leão. Porque o descendente significa como você interage com as outras pessoas, não só com as pessoas que você sente atração sexual, mas tipo todas as outras pessoas. Então, são as características que você precisa desenvolver para interagir com as outras pessoas. Então, uma outra maneira de entender o seu descendente é o seu destino. É o destino do seu corpo físico. É o destino do seu ascendente. Então, aqui na primeira fase da vida, você começa como um aquariano. Então, até o final da sua vida, você precisa desenvolver essas características opostas a aquário, de leão, para conseguir, de fato, interagir com as outras pessoas, para você conseguir equilibrar essas energias de opostos, porque isso aqui é um espelhamento de universos. É como se aqui fosse o dia e aqui a noite. Então, quando você consegue equilibrar essas duas polaridades desses signos em oposição, é como se você conseguisse encontrar a tese, a antítese e a síntese. Então, a síntese seria como se fosse o equilíbrio entre o seu ascendente e o seu descendente. Então, eu espero que eu tenha conseguido explicar para você de maneira um pouco mais clara o que significa descendente. Uma última coisa que eu gostaria de pedir para você analisar, se você quiser vislumbrar esses conceitos de maneira mais sutil, eu vou pedir para você olhar qual é o nakshatra ascendente e nakshatra descendente, que isso vai dar algumas implicações mais sutis sobre esse conceito. Então, o grau 12 de Aquário é Shatabishak. Então, o descendente vai ser o nakshatra em oposição a Shatabishak, que é Maga. Então, essa pessoa ela precisa desenvolver coisas relacionadas ao universo de Maga Nakshatra para conseguir, dentro dessa lógica, interagir com as outras pessoas. Então, é isso. Eu acredito que eu cumpri o objetivo de explicar para vocês o que é descendente. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia toda semana e nos vemos na próxima com mais novidades. Obrigado pela atenção e tchau!